Olá meus amigos, prontos para mais uma história sobre a queda de Gondolin? Devo avisá-los que agora a história vai ficar um pouco mais séria, com certeza também muito interessante. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, dá uma olhadinha nas outras que já estão postadas aqui, como a última por exemplo. Essa história tá sensacional e eu conto com a sua ajuda para esse vídeo chegar até outras pessoas. Vamos às histórias então. E Tuor permaneceu em Gondolin, pois sua bem-aventurança, sua beleza e a sabedoria de seu povo o fascinavam, e ele se tornou poderoso no físico e na mente, e adquiriu profundos conhecimentos das tradições dos elfos exilados. Então, o coração de Idril voltou-se para ele, e o dele para ela. E o ódio secreto de Maeglin cresceu cada vez mais, pois, acima de tudo, ele desejava possuí-la, a única herdeira do rei de Gondolin. Contudo, em tão alta estima Tuor era tudo para o rei, que quando havia completado ali 7 anos de morada, Turgon não lhe recusou a mão de sua filha, pois embora não desse ouvidos à recomendação de Ulmo, percebia que o destino dos Noldor estavam entrelaçados com aquele que fora enviado por Ulmo, e não se esquecia das palavras que o Huor lhe dissera antes que o exército de Gondolin abandonasse a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Realizou-se então uma festa esplêndida e muito alegre, pois Tuor conquistara o coração de todos, à exceção de Maeglin e seus seguidores secretos. Assim veio a ocorrer a segunda união entre elfos e homens. Na primavera do ano seguinte nasceu em Gondolin Eärendil, meio-elfo, filho de Tuor e Idril Celebrimbor, e isso se deu 503 anos depois da chegada dos Noldor à Terra-média. De extraordinária beleza era Eärendil, pois uma luz refugia em seu rosto como a luz dos céus, e ele herdara a beleza e a sabedoria dos elfos, bem como a força e a resistência dos homens de outrora, e em seus ouvidos e coração falava sempre o mar, exatamente como acontecia com Tuor, seu pai. Naquela época, os dias de Gondolin ainda eram cheios de alegria e paz, e ninguém sabia que a região em que se localizava o reino oculto havia sido finalmente revelada a Morgoth pelos gritos de Húrin, quando, parado nos ermos do lado de fora das montanhas circundantes e sem descobrir nenhuma entrada, chamara ele então várias e várias vezes, desesperado por Turgon. Daí em diante, o pensamento de Morgoth voltou-se sem trégua para a terra montanhosa entre o Anak e o curso superior do Sirion, por onde seus servos nunca passavam. No entanto, nenhum espião ou criatura saída de Angband conseguira ainda chegar até além da decorrência da vigilância das águas, e Morgoth via frustrar-se a realização de seus desígnios. Idril Celebrimbor, porém, era sábia e previdente. Seu coração a perturbava com suspeitas e pressentimentos que encobriam seu espírito como uma nuvem. Por esse motivo, nessa época, mandou preparar um caminho secreto que deveria partir da cidade e passar por baixo da planície, sair bem distante do outro lado das muralhas, ao norte do Amon-Gwereth, e conseguiu que a obra fosse do conhecimento de poucos, sem que nenhum rumor dela chegasse aos ouvidos de Maeglin. Ora, numa época em que Eärendil ainda era pequeno, Maeglin perdeu-se, pois, como já foi dito, mais do que qualquer outra atividade, ele adorava minerar e escavava em busca de metais. E era mestre e líder dos elfos que trabalhavam nas montanhas longe da cidade, à procura de metais para forjar objetos tanto de paz quanto de guerra. Era, porém, frequente que Maeglin, com poucos de seus seguidores, ultrapassasse o esconderijo das colinas, e o rei nunca sabia que sua ordem estava sendo desrespeitada. Quis o destino que ocorresse de Maeglin ser capturado por orcs e levado a Angband. Maeglin não era nenhum fracote, nem era covarde, mas os tormentos com que ele foi ameaçado intimidaram seu espírito, e ele comprou sua vida e sua liberdade, revelando a Morgoth a localização exata de Gondolin e os caminhos pelos quais a cidade poderia ser encontrada e atacada.
Com efeito, foi imenso o júbilo de Morgoth, e ele prometeu a Maeglin o domínio sobre Gondolin na qualidade de seu vassalo e a posse de Idril Celebrimbor, quando a cidade fosse tomada. E de fato, o desejo por Idril e o ódio a Tuor levaram Maeglin com maior facilidade à traição, a mais infame em todas as histórias dos dias antigos. Morgoth, porém, mandou-o de volta a Gondolin para que ninguém suspeitasse da pérfida e para que Maeglin ajudasse a invasão de dentro quando chegasse o seu momento. E Maeglin permaneceu nos salões do rei com um sorriso nos lábios e a maldade no coração, enquanto as trevas iam ficando cada vez mais densas em torno de Idril. Finalmente, no ano em que Eärendil completou 7 anos, Morgoth considerou-se pronto e soltou sobre Gondolin seus Balrogs, seus orcs e seus lobos. E com eles vieram dragões da linhagem de Glaurung, que agora eram muitos e terríveis, e o exército de Morgoth veio pelas colinas do norte, onde a altura era maior e a guarda menos vigilante. E eis que chegou a noite na ocasião de uma bela festa, quando todos os habitantes de Gondolin estavam sobre as muralhas para esperar o sol nascente e entoar suas canções quando ele raiasse, pois o dia seguinte era o da grande festa que chamavam de Portal do Verão. No entanto, a luz vermelha escalou as colinas no norte, não no leste. E não houve como deter o avanço do inimigo até que eles chegassem às próprias muralhas de Gondolin, e a cidade foi sitiada sem esperança dos atos de bravura desesperada ali realizados por comandantes das casas nobres e seus guerreiros. Não sendo os de Tuor os menos importantes, muito está relatado em A Queda de Gondolin do combate de Ecthelion da Fonte com Gothmog, senhor dos Balrogs, na própria Praça do Rei, no qual cada um matou o outro. Também se fala da defesa de Turgon por integrantes da própria família, até a torre ser derrubada, e tremendas foram sua queda e a queda de Turgon em suas ruínas. Pessoal, esse é só o início do caos, a batalha mal começou, tem muita coisa ainda para ser narrada, então continua aqui no canal e fica atento para a próxima postagem, eu garanto que você vai curtir. Enquanto isso, dá uma olhada nos outros vídeos que já estão aqui, começando por The Maeglin.